Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal e o tema do vídeo de hoje é por onde que eu devo começar, por onde que você deve começar se você está querendo iniciar nesse mundo do desenvolvimento de software, quais tecnologias que você tem que aprender. Se você tem que aprender um framework, se você tem que aprender direto uma lib, se você tem que aprender HTML, CSS, lógica, por onde que você deve começar. Compartilhando um pouco da minha experiência, eu pretendo tirar essa dúvida da cabeça de vocês, ou não. Talvez essa dúvida continue aí, ou talvez aumente ainda a confusão, mas o único jeito de a gente saber é ficando aqui até o final do vídeo, então fica por aqui. E só para você não esquecer, já deixa o seu like aí pra gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso contribui para que o canal cresça e esse conteúdo chegue a mais pessoas. E só um disclaimer, antes de a gente ir direto para o nosso conteúdo, ou no bom português aqui, um aviso muito importante, é que tudo que eu vou falar aqui é com base na minha experiência, com base na experiência aí que eu tive treinando e mentorando outras pessoas. Não tem nada escrito em pedra, não sou dono da verdade, então pode ser que tenha coisas que funcionou ou não para mim e que talvez funcione ou não para você. Então cabe a você também digerir esse conteúdo e usar o que você achar relevante, beleza? Então começando aí, vou compartilhar um pouco da minha experiência só para vocês poderem entender como que eu cheguei aqui, onde que eu tô. Então, eu comecei aprendendo, o Vinícius lá, mais jovem, começou aprendendo HTML, CSS e PHP. E eu também aprendi algumas outras tecnologias que já estão até mortas aí no mercado, tipo o Dreamweaver, Flash. É até engraçado eu falar que estão até mortas no mercado, porque eu lembro de professor meu falando, eu trabalhei com tecnologias que já nem existem mais. E eu olhava, pensava, pô, esse cara é velho, hein? Não tava no dilúvio, mas pisou no barro. E agora sou eu que tô aqui, mas continuando, eu aprendi essas tecnologias e vocês deem graças aí que hoje existe o YouTube e tem essa imensidão de conteúdo para você aprender, que você não precisa nem fazer download, mas naquela época era um pouco mais complicado, tinha menos conteúdo, assim, digamos, numa plataforma de streaming, o que isso era um pouco não existente na época, mas o jeito de aprender era através de livros emprestados de quem já estava trabalhando com a tecnologia ou que estava estudando, então a gente pegava livro emprestado, peguei um livro para aprender PHP. Também acabei fazendo um curso de web design, que foi onde que eu aprendi o Flash e aprendi algumas coisas a mais. E enfim, por causa dessas tecnologias que eu sabia, eu acabei conseguindo um emprego, adivinha com o quê? Para trabalhar com o quê? Justamente com Flash, com Dreamweaver, com CSS, PHP, HTML. Eu comecei a trabalhar numa agência e que eles trabalhavam com essas tecnologias, né? E no dia a dia da empresa, eu nem trabalhava com JavaScript nessa época. Eu trabalhava no máximo com jQuery, comecei a aprender um pouco de jQuery depois. E eu lembro que nessa época eu até falei, depois de um tempo que eu comecei a acompanhar um pouco a comunidade, até falei pro meu patrão que eu queria aprender JavaScript e ele disse para mim que podia aprender só jQuery, que era o que era importante. Enfim, era a opinião dele. E também na parte do PHP também, né, que a gente trabalhava, era um PHP estruturado, tipo, orientado a macarronada, sabe? Que o código era tudo misturado, assim. Conceitos como frameworks, né, ou orientação a objeto, eram coisas que eram praticamente palavras proibidas, assim, dentro do trabalho. Eu até entendia na época, porque essa parte de tentar implantar isso, tentar trazer orientação a objeto, trazer um framework, pensar nas vantagens que isso teria para desenvolver o site de uma padaria, na época exigiria um esforço, sair da zona de conforto para aprender uma tecnologia nova, exigiria isso do pessoal da empresa, e eles não viam tanta vantagem, qual o ganho que eles teriam. Então, ficava a gente trabalhando com o que tinha, né? Com o que já estava lá e dava para copiar e colar e editar. E funcionava. No final do dia, o que era mais importante para a empresa, que era ter o lucro e pagar o salário de todo mundo, estava lá, estava funcionando e a empresa estava se desenvolvendo. Isso que era, no final do dia, isso que era o mais importante. Conceitos como qualidade de código, teste unitário, escalabilidade, para quando você está desenvolvendo um website constitucional, um hot site, que vai ser desenvolvido uma vez e vai morrer, talvez sejam conceitos que
nem o teu cliente está disposto a pagar o preço que aquilo ia custar. Não que ele tenha que saber que vai ter teste unitário, mas isso implica em custo de desenvolvimento, porque, querendo ou não, você vai ter que ter um pouco mais de tempo, e o teu cliente não está disposto a pagar por aquele tempo. Então, no final do dia, o cliente está querendo contratar quem faz por menos. Principalmente se você está numa cidade menor, que era o meu caso. Olhando todo esse cenário, eu vi que eu que estava no local errado. Que eu queria muito trabalhar com desenvolvimento de software, com uma coisa mais focada em qualidade de código, e aquilo ali, o lugar que eu estava não ia proporcionar isso para mim. Só lembrando, nessa época, mesmo trabalhando com PHP estruturado, eu aprendi bastante lógica. Na parte do front, aprendi bastante CSS, bastante HTML, era o que eu trabalhava diariamente, então eu consegui pegar uma boa base dessas tecnologias, e isso ajudou, como vocês vão ver, vai ajudar aí, continuando essa história um pouco mais no futuro. Quando eu decidi que eu queria sair dali, procurei uma vaga, e eu encontrei uma vaga bem massa, que era para trabalhar com desenvolvimento de software e tal, eu já trabalhava com single page application, e foi aí que começou a história do ovo e da galinha, né, que talvez muitos de vocês conhecem ou passaram já por essa história. Que é onde que a vaga pedia para ter experiência com Angular, ou conhecer Angular, e eu não tinha experiência com Angular justamente porque a empresa que eu estava não trabalhava com Angular. Só que para trabalhar na empresa que trabalhar com Angular, eu preciso ter experiência com Angular, então fica meio difícil. Mas para poder tentar solucionar um pouco disso, eu comecei a estudar um pouco de Angular, comecei a olhar a documentação. No começo foi difícil, às vezes você acha que, olhando, talvez eu escrever uns códigos hoje, assim, parece que tudo é mais tranquilo, mas no começo foi difícil. Tem coisa ainda que posso me bater também para aprender, até hoje. Então não se sinta frustrado se você tem dificuldade de aprender alguma tecnologia. Eu tive dificuldade para pegar o conceito, por exemplo, de single page application, porque eu estava muito acostumado com tecnologias que rodam renderizando tudo no servidor, ali no PHP, renderizando tudo no servidor. Foi difícil para eu pegar o conceito da single page application, como é que eu ia lidar com autenticação só no front. Isso era um pouco confuso para mim na época, mas consegui entender, consegui seguir no tutorial, consegui implementar uma página de login que funcionava. Eu não entendia muito bem como que ela funcionava, mas funcionava. E programação às vezes é assim, você segue um tutorial, coloca uma coisa para funcionar, aí depois você vai editando aquilo, editando, colocando mais coisas, adaptando, você não entende o todo ainda. Mas conforme você vai editando e editando mais, você começa a pegar uma noção de tudo todo e ver por que aquilo funciona. Então eu consegui pegar um pouco dessa noção para não ir para entrevista de mãos vazias. E funcionou. No final eu consegui a vaga com base nisso, né? Às vezes você não me perguntaram, você trabalha com Angular? Eu falei, eu não trabalho no dia a dia, mas eu tenho uma boa noção aí, pelo menos das tecnologias base, e eu consegui colocar esse tutorial aqui para funcionar, consegui fazer essa página de login funcionar. Então, se eu começar a trabalhar no dia a dia, eu pego isso fácil. Não era tão verdade. Mas eu fui lá e consegui a vaga. E depois que eu consegui a vaga, daí, dia a dia ali estudando, pegando as tasks para fechar, umas tasks bem pesadas, assim. Coisa tipo, o título tá errado, corrige o título e tal. Me batia, mas consegui resolver, fechei essas tasks. E ficava lá o Vinícius pesquisando, assim, como mostrar e esconder elementos na página e tal, com Angular. Ficava pesquisando essas coisas, e pra quem vê os memes aí hoje, acha que é meme, né? Programação orientada a Google. Acha que é meme, mas isso existe mesmo. Aliás, se for fazer uma pesquisa, o Google provavelmente é a maior universidade do mundo, né? Com maior formandos aí. Stack Overflow, então, é o MIT da programação, né? E a única coisa que talvez ele não consiga te ensinar, que você não consiga aprender no Stack Overflow, é como corrigir, arrumar a impressora do seu tio, mas enfim, isso requer um nível além, né? E depois que eu tava trabalhando com Angular, eu comecei a estudar, aprender Angular e um pouquinho de JavaScript ali, meio a meio, digamos. Porque o problema do Angular, o Angular que eu falo é Angular 1x, tá? Não tô falando do novo aí, que não tem nada a ver com esse 1x. Mas enfim, o Angular 1x, ele te prendia muito no framework, chegava o ponto, por exemplo, de você ter que iterar sobre um array, você usava um Angular.forEach, uma coisa assim, sabe? Uma coisa própria do Angular, até para fazer iterar sobre um array. O que
não faz muito sentido. O ideal seria você utilizar mais a linguagem, né? Então eu acabava não utilizando esses recursos que a linguagem tinha, acabava ficando preso no framework, cada vez mais preso no framework. Se olhava a documentação, te mandava fazer aquilo, mandava fazer daquele jeito, e aí você acaba se sentindo um pouco engessado, né? Então eu aprendi sim um pouco de JavaScript nessa época, mas ainda ficava bastante preso a coisas do Angular. Aí aos poucos eu comecei a estudar um pouco mais sentir a necessidade, tá? Senti a necessidade de começar a estudar JavaScript puro. E estudando JavaScript puro, até porque tinha algumas coisas que a gente teve que fazer, alguns projetos, que eram pequenos e não cabia colocar um Angular dentro do projeto, sabe? Porque ia ficar muito pesado. Era um projeto que era uma coisa pequena, assim. Então, acabei trabalhando bastante com JavaScript puro para poder colocar as coisas para funcionar sem utilizar o framework. Isso me ajudou a evoluir. E depois, quando veio o React, foi a última pancada, assim, forçando a aprender a linguagem. Porque a maioria das coisas que você vai fazer no React, ele utiliza bastante a linguagem. Por exemplo, se você for listar itens no React, ele vai te falar para você usar um array map, que é uma coisa do JavaScript, não é uma coisa do React, não é o React que está inventando aquilo. As conditional renderings do React, ele funciona através de expressões, né? Você escreve expressões em JavaScript, com end operator, com ternário, tudo coisa da linguagem que não é a lib que está fazendo uma mágica com aquilo. Então você acaba tendo que aprender bastante. Se você for trabalhar com as outras libs ao redor do React, também, mesma coisa, você vai acabar tendo que aprender bastante sobre a linguagem em si, os recursos que a linguagem tem, e não ficar só preso ali a lib ou framework, né? Por que eu tô compartilhando toda essa história com vocês, né? Porque é legal você entender que às vezes vem alguém tentando te vender uma receitinha de bolo pronta. Aprenda isso e isso, ponto. Fechou? E daí você fala, meu Deus, se eu não seguir essa receitinha de bolo não vai dar certo. Não é. Como vocês podem ver, minha história é toda cheia de curvas. Eu fui aprendendo umas tecnologias que até morreram, eu fui aprendendo uma coisa aqui, outra ali, fui aprendendo conforme a necessidade. No final das contas, acaba sendo isso, porque o teu principal objetivo é pagar suas contas no final do mês, né? Então você vai tentando fechar suas tasks e tentando aprender mais conforme isso vai acontecendo, sempre também tentando, quando possível, entender como é que tá acontecendo as coisas por baixo dos panos. Digamos, se você está trabalhando com framework, seria legal você tentar imaginar como é que as coisas acontecem por baixo dos panos, né? Onde começa e termina um framework, onde começa e termina uma linguagem. Isso eu acho que é importante você saber. Um exemplo é você tá trabalhando com React, daí você define um form, coloca um type submit lá no button. É legal você entender que você definindo um type submit no button, no que o usuário clicar vai ativar um evento de submit do formulário. É legal você entender que isso não é o React que está fazendo alguma mágica, que tem um comportamento que acontece por causa do HTML e do DOM em si, por causa do browser, né? Não está ligado necessariamente à lib. É legal você entender onde começa e termina uma lib, onde começa e termina a linguagem em si e a plataforma. Por que é legal? Não estou falando que é obrigatório, mas por que é legal? Isso vai ajudar você a sair da caixinha da tua lib, vai ajudar você a criar, na hora que você precisar criar soluções mais complexas, que fogem ao domínio de uma lib, de um framework, você vai conseguir. Um exemplo é quando eu fui para trabalhar para essa empresa do exterior, eles precisavam migrar de AngularJS para React. E a gente pesquisou em tudo quanto é lugar, referência, artigo, e às vezes o caso específico da pessoa que escreveu o artigo não era o nosso caso. Então, às vezes, tinha alguma coisa ou outra que batia, tinha coisa que não batia, e a gente tinha um monte de coisa que a gente precisava achar soluções e que não tinha, que a gente não encontrava na internet. Então, a gente acabou tendo que criar as nossas próprias soluções. E eu tive que pensar em muita coisa, arquitetar muita coisa, e para a gente poder desenhar essa migração. E sem saber a linguagem, eu não conseguiria ter chegado nesse ponto, né, de conseguir arquitetar toda essa migração. Também aprendi muito no processo. O que eu acho, assim, conclusão de tudo, é que é legal, se você quer trabalhar com desenvolvimento de software, obrigatoriamente você vai ter que saber lógica,
que lógica de programação é a base de tudo que você for trabalhar com qualquer linguagem, a base vai ser lógica. E além da lógica de programação, é legal você entender o HTML, CSS, pelo menos o básico, sabe definir uma div, definir um form, entendeu? Como é que você define um form em HTML. Isso é legal, com certeza é legal entender e você vai precisar disso na hora que você estiver trabalhando com o teu framework. Se você quiser, por um acaso, começar direto no framework e você achar que isso está sendo efetivo para você não está se sentindo bloqueado, você está conseguindo se manter motivado e colocar as coisas para funcionar, não tem problema nenhum também. Eu acho que isso também é importante, analisar cada caso, porque cada caso é um caso. Então analise o que está funcionando para você e o que não funciona. Às vezes as coisas também seguem um caminho natural, de modo que você entende que você está trabalhando ali, começou a trabalhar com React, e daí você começa a sentir muita falta de outras coisas, da base, e você vê que você precisa voltar a estudar a base. Isso às vezes acontece de forma natural para você, e não precisa de ninguém te falar para você, volta e estuda a base. Isso acontece de forma natural. Se você souber aí o básico de JavaScript, o básico de HTML, o básico de CSS, você já consegue avançar para os outros e se virar bem para lidar com um framework, uma lib, e daí você vai aprendendo conforme surge a necessidade. Então, o vídeo de hoje era isso. Só lembrando, esse assunto me veio na mente também, porque eu estava acompanhando uma thread no Twitter, eu vou deixar o link aqui dessa thread também. Entra lá, vê, tem inúmeras opiniões. Não vou falar que elas são diferentes, para mim elas são mais complementares. A maioria das opiniões, elas se complementam uma a outra. Então, tem bastante... Por essa thread dá para tirar um conteúdo bem legal. Deixar o link aqui. Também tem um monte de gente lá para seguir nessa thread. Inclusive, se você não me segue no Twitter, corre lá e me segue. Ou não, nem queria mesmo. Era isso então, o conteúdo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude você se você estava com essa dúvida. Se ficou algum comentário, sugestão, dúvida, só deixar nos comentários aí pra gente aqui embaixo. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima semana.